Na noite de 30 de julho de 2008, o Canadá, um país reconhecido mundialmente por sua tranquilidade, baixos índices de violência e qualidade de vida, testemunhou um dos crimes mais aterrorizantes e perturbadores já registrados em sua história. O que aconteceu dentro do ônibus interestadual Greyhound 1170 não foi apenas um assassinato. Foi um evento que ultrapassou qualquer limite da compreensão humana, envolvendo terror psicológico, violência extrema, canibalismo e uma sucessão de decisões judiciais que gerariam indignação internacional. Esse é o tipo de caso que desafia até mesmo os mais experientes investigadores e psicólogos forenses, porque não envolve apenas um ataque brutal, mas sim a interseção entre saúde mental negligenciada, falhas de diagnóstico, sinais ignorados e um encontro fatal entre duas pessoas que jamais deveriam ter cruzado o mesmo caminho. A vítima, um jovem feliz, querido, artístico e cheio de planos. O autor, um homem silencioso, educado, respeitador, mas que travava uma guerra invisível contra a sua própria mente. Nos próximos minutos, você vai acompanhar todos os detalhes deste caso com profundidade máxima. Quem era Tim McClain? Quem era Vince Lee e como sua doença mental evoluiu até o ponto de ruptura? O que realmente aconteceu dentro daquele ônibus? O que os passageiros ouviram, viram e sentiram? Como foi possível que o assassino acabasse livre anos depois? E por que este caso se tornou um marco na legislação canadense? Prepare-se! Este não é apenas mais um caso de true crime. É uma descida à escuridão da mente humana. Se você chegou até aqui, já percebeu o quanto este caso é surreal. Então, antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Obrigado e bora continuar. Para entender a dimensão da tragédia, precisamos primeiro conhecer Tim McClain. E conhecer Tim é entender por que sua morte devastou tantas pessoas e gerou tamanha comoção nacional. Timothy Richard McClain Jr. nasceu em 3 de outubro de 1985 em Winnipeg, Manitoba, Canadá. Era filho de Carol de Deley e Timothy McClain Sr. Seus pais se separaram quando ele ainda era jovem, mas ambos mantiveram presença ativa em sua vida. Tim cresceu rodeado de amor, mas também com um senso de independência típico de quem aprende cedo a se virar. Tim não era um garoto problemático, pelo contrário, era sempre descrito como gentil, cordial, sorridente e extremamente sociável. Tinha facilidade em fazer amigos e uma energia contagiante que o fazia ser lembrado por todos que cruzavam seu caminho. Tim era o típico jovem que se recusava a viver dentro de caixas. Para ele, a vida era movimento, literal e emocionalmente. Ele acreditava em liberdade e espiritualidade, na força das experiências e na beleza do desconhecido. Essas características o levaram ao estilo de vida incomum, mas profundamente autêntico. Ele trabalhava como artista em carnavais e parques itinerantes, viajava por diferentes cidades, conhecendo pessoas, aprendendo novas habilidades e vivendo aventuras. Era um jovem que preferia colecionar memórias do que dinheiro. Seus colegas de trabalho afirmavam que ele transformava qualquer dia chato em um dia memorável. Tim não tinha inimigos. Ele era aquele amigo com quem todos se sentiam seguros, confortáveis e acolhidos. Nas redes sociais da época, ainda bem mais simples do que hoje, ele costumava postar mensagens positivas, reflexões e principalmente fotos de viagens, sempre sorrindo. No dia 30 de julho, Tim estava voltando para Winnipeg depois de semanas de trabalho no carnaval ambulante. Estava cansado, mas animado para reencontrar amigos e familiares.
Ele planejava descansar, ganhar um dinheiro extra e depois voltar a viajar com outros grupos artísticos. A viagem de ônibus seria a sua pausa, o seu momento de relaxar após dias intensos. Sentou-se no fundo do ônibus, colocou os fones de ouvido, encostou a cabeça na janela e adormeceu. Ele não imaginava que aquele descanso seria o último de sua vida. Enquanto Tim dormia, sem qualquer sinal de alerta, outra pessoa embarcava no mesmo ônibus. Uma pessoa que por fora parecia tranquila, mas por dentro lutava contra um terror que ninguém mais podia ouvir. Esse homem, Vince Lee, mudaria o destino de todos os passageiros daquela noite, e especialmente de Tim. Para compreender por que o encontro entre Tim McLean e Vince Lee se tornaria uma tragédia inimaginável, precisamos mergulhar na vida do agressor. E talvez mais importante, na sua mente, um espaço tomado por sombras, delírios e vozes que ninguém mais podia ouvir. Vince Wei Guang Lee nasceu em 1968 na cidade de Dandong, nordeste da China, próxima à Coreia do Norte. Cresceu em uma família comum, sem histórico de violência, abuso ou negligência. Pelo contrário, seus pais sempre o incentivavam a estudar e trabalhar duro. Ele era quieto, disciplinado e respeitador, tudo o que se espera de um jovem talentoso. Nos anos 1990, Lee estudou ciência da computação e chegou a trabalhar como programador em empresas chinesas, antes de se casar com uma mulher chamada Anna, com quem imigrou para o Canadá em 2001. Aqui há um detalhe crucial. Até esse ponto, não existia absolutamente nada no passado de Lee que indicasse que algum dia ele se tornaria violento. Nada. Nenhum crime, nenhuma briga, nenhum comportamento estranho. Vince era, aos olhos de qualquer um homem comum. Mas por dentro, a realidade estava começando a se quebrar. Quando Vince chegou ao Canadá, ele trabalhou em diversos empregos humildes: zelador, atendente de loja, estoquista, entregador de jornais. Sempre cumpria seus deveres com perfeição. Sempre educado. Sempre silencioso. Mas em silêncio, algo terrível estava acontecendo. Os primeiros sinais de esquizofrenia começaram a surgir. É importante lembrar que a esquizofrenia normalmente se manifesta tardiamente em homens, muitas vezes entre 30 e 40 anos. Vince tinha aproximadamente 34 quando os primeiros sintomas apareceram, idade considerada tardia, mas não impossível. Pequenos delírios, sensação constante de que estava sendo seguido, desconfiança exagerada de desconhecidos e, o mais assustador, vozes. Vozes que ele descrevia como mensagens de Deus. Vozes que para ele eram reais. Como muitos imigrantes que enfrentam barreiras culturais e financeiras, Vince evitou procurar ajuda profissional. Também temia ser estigmatizado ou parecer fraco. Assim, sua condição evoluiu sem freios. Sem medicação. Sem diagnóstico. Sem ninguém perceber o tamanho da deterioração. A cada mês, Vince perdia um pouco mais de sua conexão com a realidade. Ele começava a vagar pelas ruas durante a noite, falava sozinho, acreditava que demônios estavam tentando possuí-lo e que pessoas desconhecidas estavam observando seus pensamentos. Ele via símbolos onde não havia nada. Interpretava frases banais como se fossem mensagens ocultas. Acreditava que certos estranhos estavam enviados por Deus, ou pior, enviados pelo inimigo. É nesse ponto da doença que os delírios persecutórios se tornam perigosos. Foi exatamente isso que aconteceu. Nos dias anteriores ao crime, Vince estava particularmente desorganizado. Ele dormiu em bancos de praça, mal se alimentou e ficou andando pela cidade quase em transe. Uma testemunha relatou tê-lo visto parado do lado de um supermercado por horas, encarando o nada. Outra pessoa disse que ele falava frases desconexas, sempre sobre proteção divina e uma missão.
No dia 30 de julho, ele aceitou um trabalho temporário como entregador de jornais. Aparentemente, era um dia normal. Ele entregou os jornais em silêncio, andando quilômetros por Winnipeg. Mas algo estava errado. Durante o expediente, colegas relataram que ele parecia inquieto, assustado com algo invisível, como se estivesse escutando alguém falar com ele o tempo todo. Depois do turno, ele simplesmente largou tudo e foi para uma banca comprar um bilhete de ônibus para Winnipeg, mesmo já estando em Winnipeg. Essa confusão geográfica é típica de surtos psicóticos. A pessoa sabe para onde acha que precisa ir, mas não entende onde está. Esse erro doente, essa falha cruel da mente, o colocou justamente onde não deveria estar. Dentro do Greyhound 1170, o mesmo ônibus que Tim McLean embarcaria horas mais cedo. Vince entrou no ônibus em direção a Winnipeg, sem demonstrar agressividade. Apenas segurava uma mala pequena e uma faca de caçar guardada em seu bolso, objeto que ele carregava para proteção, segundo relatos. Testemunhas disseram que, ao embarcar, Lee olhou para os passageiros com uma expressão perdida, como se estivesse tentando reconhecer alguém ou confirmar algo que só ele podia ver. Ele se sentou na parte da frente do ônibus, rígido, sem relaxar os ombros, encarando o chão. Cerca de 1 hora depois, ele levantou-se lentamente, caminhou pelo corredor e sentou-se ao lado de Tim McLean, que dormia tranquilamente com os fones de ouvido ligados. Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum sinal de hostilidade. Para os outros passageiros, era apenas um homem tímido mudando de lugar. Para Tim, era o início de seu fim. Minutos após sentar ao lado de Tim, algo aconteceu dentro da mente de Vince Lee. Ele relataria mais tarde que ouviu uma voz clara, urgente, autoritária. Mate-o agora, ele é o mal. Naquele exato instante, sua realidade se desconectou completamente. E a tragédia se tornou inevitável. O relógio marcava aproximadamente 20 horas e 30 minutos quando o ônibus Greyhound 1170 atravessava um trecho remoto da rodovia Transcânada. O céu começava a escurecer, o motor vibrava constante, e alguns passageiros dormiam. Outros conversavam baixinho, e outros simplesmente observavam a paisagem pela janela. Tim McLean dormia, tranquila, encostado na janela, fones de ouvido ligados, completamente alheio ao fato de que um homem tomado por delírios místicos estava sentado a centímetros de distância, imóvel, rígido, respirando de maneira pesada. Foi nesse cenário de aparente paz que o terror absoluto começou. Sem gritar, sem emitir qualquer som de aviso, sem expressão facial, Vince retirou de seu bolso uma faca de lâmina larga, do tipo utilizado em caça. A faca refletiu os últimos feixes da luz do entardecer. Alguns passageiros notaram o movimento, mas interpretaram como algo sem importância, até o momento em que ele fincou a faca no peito de Tim McLean. O primeiro golpe fez Tim acordar em pânico total. Ele tentou se levantar, tentou afastar o agressor, tentou gritar, mas Vince, em completo estado psicótico, continuou a esfaqueá-lo freneticamente. O ataque foi brutal, rápido e ensurdecedor. Os passageiros ouviram gritos desesperados. "Alguém me ajuda! Pare! Para agora!" Mas os gritos desapareceram tão rapidamente quanto começaram. Tim, surpreendido no sono, não teve chance. Os golpes foram lançados com força extrema, precisão animalesca e repetição frenética. A primeira reação dentro do ônibus foi de pura incredulidade. Ninguém conseguia processar o que estava vendo. Um jovem dormindo era esfaqueado a queima-roupa, sem motivo aparente, sem qualquer provocação. Os primeiros passageiros a perceber correram para a frente do ônibus. "Pare o ônibus! Tem um homem matando outro!" O motorista imediatamente encostou o veículo no acostamento e abriu as portas.
Os passageiros correram em pânico, tropeçando, chorando, empurrando uns aos outros para escapar. Mulheres gritavam, crianças choravam, alguns homens em choque tentavam organizar as pessoas. Quando o último passageiro desceu, muitos ainda podiam ouvir os sons vindos do fundo do ônibus. O som repetitivo da lâmina entrando e saindo, o baco surdo do corpo e a respiração irregular de Lee, completamente desconectado da realidade. Após retirar todos os passageiros, o motorista Drain Mooney teve um ato de extrema coragem. Ele conseguiu trancar o agressor dentro do ônibus, pressionando o botão de fechamento das portas enquanto correu para fora. Isso salvou outras vidas, mas trancou Lee lá dentro, com o time. O motorista e 3 homens tentaram voltar ao ônibus na esperança de resgatar Tim, mas ao se aproximarem, viram Lee erguendo a faca em posição de ataque, ensanguentado e completamente fora de si. Eles recuaram, e então algo ainda mais aterrorizante começou. Depois de esfaquear Tim dezenas de vezes, Vince Lee parou. Ficou imóvel por alguns segundos, como se escutasse instruções de uma voz invisível. Então, lentamente, ergueu a faca novamente e começou a decapitar Tim Meslin. Do lado de fora, passageiros histéricos gritavam ao ver a cena através das janelas. Algumas pessoas desmaiaram, outras entraram em colapso emocional. 2 começaram a rezar alto. O motorista, em choque profundo, implorava aos homens para se afastarem e não tentarem entrar. Foi nesse momento que o horror atingiu seu ápice. Lee levantou a cabeça de Tim com as mãos, aproximou-a da janela e a exibiu para as pessoas do lado de fora. Uma mulher vomitou ao ver, outra caiu de joelhos gritando. Um homem começou a gritar, "Meu Deus! Meu Deus!" O mundo parecia impossível naquele instante. Após exibir a cabeça, Lee a largou no chão e voltou ao corpo. Completamente tomado por delírios, ele começou a remover partes do corpo com a faca e ingerir pedaços da carne, mastigando de forma mecânica e sem emoção. O motorista ligou para a polícia imediatamente. "Vocês precisam vir agora, ele está comendo a vítima." Quando as primeiras viaturas chegaram, foram recebidas por passageiros chorando, tremendo, tentando explicar o impossível. Os policiais se aproximaram do ônibus com cautela. Lee estava parado, observando a porta como um animal acuado. Quando os agentes tentaram entrar, ele recuou e ergueu a faca ensanguentada, ameaçando atacar qualquer um que ousasse se aproximar. O cerco policial se iniciava, enquanto dentro do ônibus o cenário era digno de um filme de horror proibido. E o pior ainda não havia acabado. O ônibus permanecia estacionado no acostamento, isolado pela polícia, iluminado apenas pelas luzes vermelhas e azuis que piscavam de forma intermitente. A rodovia, normalmente silenciosa à noite, agora era cenário de gritos, choros, ordens policiais e um medo quase palpável. Os passageiros permaneciam agrupados a uma distância segura, abraçados uns aos outros, tentando compreender o que acabavam de testemunhar. Dentro do ônibus, entretanto, a atmosfera era outra. Algo muito pior. Vince Lee caminhava pelas fileiras, completamente desconectado da realidade. A polícia ordenava repetidas vezes: "Largue a faca, saia devagar." Mas ele não respondia. Não demonstrava medo, raiva, culpa, nada. Apenas seguia em uma linha de pensamento que mais tarde ele afirmaria ser instruções diretas de Deus. As horas que se seguiram foram cruéis. Os policiais sabiam que entrar naquele momento significaria desencadear ainda mais violência. E quanto mais observavam, mais nítido ficava que Vince estava em um estado psicótico severo, agindo como se estivesse obedecendo a alguma força invisível. A polícia cercava o ônibus. Vários agentes tentavam entender o comportamento de Vince. O pânico entre os passageiros aumentava à medida que a noite avançava. E então, algo completamente inesperado aconteceu.
algo que mudaria todo o rumo do caso e influenciaria as decisões judiciais e psiquiátricas que viriam depois. Com a polícia impedindo a aproximação de civis e a mídia começando a receber informações desencontradas, todo o país começou a acompanhar o caso quase em tempo real. Não demorou para que os detalhes começassem a vazar. Um ataque brutal, um ônibus trancado, um homem armado, uma vítima mutilada. O que quase ninguém sabia, exceto aqueles que estavam ali, era que o horror estava longe de ter terminado. Vince aproximou-se da janela do ônibus segurando uma parte do corpo de Tim. Um dos policiais, anos depois, descreveria aquela imagem como algo que ninguém deveria ver na vida. Era um momento tão chocante que vários agentes deram um passo atrás instintivamente. A negociação continuava, mas sem qualquer progresso. E então veio o movimento decisivo. Por volta das 1 da manhã, Vince tentou ligar o ônibus, possivelmente para fugir do local. Esta foi a brecha que os policiais esperavam. Ao tentar dar a partida, o veículo automaticamente destravou as portas. A equipe tática aproveitou o momento, avançou rapidamente e trancou novamente as portas por fora, agora com correntes mais grossas e firme reforço policial em volta. Era a primeira vez que Vince demonstrava a intenção de sair, porém ainda segurava a faca. Ainda estava imerso em um delírio profundo. Ainda representava um perigo extremo. Com a fuga frustrada, ele retornou ao interior do ônibus. E então algo ainda mais perturbador ocorreu. Enquanto a equipe tática planejava a entrada, Vince começou a consumir partes do corpo da vítima de maneira ritualística e fragmentada. Os policiais, incrédulos, observavam pela janela. Alguns desviavam o olhar. Outros, mesmo horrorizados, continuavam monitorando cada movimento. Era o protocolo, mas era também um instinto de tentar entender a mente por trás daquele ato. Esse detalhe, o canibalismo, transformou o caso McLean em um marco mundial. Não era apenas um homicídio brutal. Era um evento que violava os limites mais profundos da compreensão humana. Mesmo entre profissionais treinados, a cena foi descrita como desumana, demoníaca e traumatizante. Muitos deles precisaram de acompanhamento psicológico após o incidente. Depois de quase 5 horas de cerco, algo mudou. Vince, que até então agia de forma imprevisível, aproximou-se novamente da porta do ônibus, deixando a faca momentaneamente longe de si. A equipe tática não hesitou. Com uma janela quebrada e bombas de distração, os policiais invadiram o veículo. O impacto foi rápido. Vince tentou resistir, mas a vantagem tática era esmagadora. Ele foi imobilizado, algemado e retirado do ônibus. Nesse momento, muitos dos passageiros que ainda estavam no local começaram a gritar, chorar ou implorar por respostas que ninguém podia dar naquele instante. Quando questionado ali mesmo, no local, por que havia feito aquilo, ele simplesmente olhou para os policiais com uma expressão vazia e não disse nada. A cena dentro do ônibus era tão devastadora que exigiu dias de trabalho forense. O interior estava completamente transformado, e as evidências encontradas ali fariam qualquer investigador experiente perder o sono. Múltiplas facadas em diferentes regiões, sinais profundos de mutilação, partes separadas do corpo distribuídas em assentos distintos, marcas claras do canibalismo e a faca de caça ainda no corredor. A perícia concluiu que Tim McLean não teve chance de defesa. O ataque foi tão rápido e feroz que ele provavelmente não conseguiu processar o que estava acontecendo. A música nos fones de ouvido impediu que percebesse o perigo. Um detalhe que deixou muitos familiares devastados ao longo dos anos. Assim que foi detido,
Vince Lee passou a ser avaliado por psiquiatras. O comportamento dele, desde o momento da prisão até as entrevistas posteriores, indicava algo muito claro. Ele não tinha consciência do que havia feito. Ele afirmava que estava sendo perseguido por forças invisíveis, que Tim era um ser não humano enviado para matá-lo e que ele precisava agir a mando de Deus. Essas declarações seriam cruciais para o desfecho do julgamento. A complexidade do caso, a brutalidade extrema e o comportamento psicótico de Vince levariam as investigações e o processo judicial a um caminho inesperado e controverso. Muitos queriam uma pena máxima. Outros defendiam que ele precisava de tratamento psiquiátrico intensivo. O país inteiro estava dividido. O julgamento que viria a seguir se tornaria histórico e profundamente polêmico. Após a captura de Vince Lee, o Canadá mergulhou em uma mistura de choque, indignação e perplexidade. Mídias nacionais e internacionais tratavam o caso como um dos crimes mais brutais já registrados no país. O nome Tim McLean tornou-se símbolo de uma vida ceifada de forma inimaginável, enquanto Vince Lee passou a representar um enigma. Monstro ou doente mental? Assassino cruel ou vítima de uma psicose devastadora? As respostas não seriam simples. Assim que o acusado foi levado sob custódia, as autoridades determinaram que ele passaria por uma série de avaliações psiquiátricas. As primeiras impressões dos especialistas foram chocantes. Ele apresentava sinais evidentes de um quadro psicótico severo. Murmurava frases desconexas, demonstrava medo de entidades invisíveis e insistia que havia sido obrigado a agir para salvar sua própria vida. Segundo os médicos, Vince acreditava que Tim McLean não era humano, mas sim uma espécie de criatura enviada para matá-lo. Essa crença delirante seria o centro de toda a discussão judicial. Durante os primeiros dias após a prisão, Vince permaneceu completamente desorientado. A equipe médica relatou que ele alternava entre silêncio absoluto e explosões de ansiedade. Em certos momentos, tapava os ouvidos para não ouvir as vozes. Em outros, declarava que anjos e demônios o perseguiam. Os psiquiatras concluíram que ele sofria de esquizofrenia paranoide, uma das formas mais graves da doença, caracterizada por alucinações visuais e auditivas intensas, delírios paranoicos, incapacidade de distinguir realidade de fantasia, risco extremo de comportamento imprevisível. Esses episódios, segundo especialistas, podem provocar rupturas mentais tão profundas que o indivíduo acredita sinceramente que está lutando pela própria sobrevivência, mesmo quando comete atos horríveis. Vince também relatou estar há semanas sem dormir direito, ouvindo instruções divinas e sentindo que estava sendo espionado. A viagem de ônibus, segundo sua própria narrativa posterior, seria uma tentativa de fugir desses inimigos invisíveis. Era impossível ignorar o que os laudos diziam, mas também era impossível ignorar a monstruosidade do crime. Em março de 2009, o julgamento de Vince Lee começou oficialmente. O tribunal estava lotado de jornalistas, familiares, especialistas e curiosos. Havia manifestações na porta exigindo pena perpétua. Pessoas carregavam cartazes com frases como "Justiça para Tim", "Sem piedade para monstros", "A insanidade não pode ser uma desculpa". Mas, independentemente da comoção popular, a justiça precisava seguir um processo rigoroso. O réu foi acusado formalmente de homicídio de segundo grau. Contudo, o seu advogado apresentou uma defesa que mudaria completamente os rumos do caso. Inocente por razão de insanidade. NCR. Not criminally responsible.
Esse tipo de defesa, embora existente na legislação canadense, é extremamente raro, pois exige comprovação profunda e consistente de que o acusado não tinha qualquer compreensão moral ou racional dos atos no momento do crime. O Ministério Público, após analisar as periciais, concordou que Vince realmente havia agido sob psicose grave e, surpreendentemente para muitos, não contestou a defesa. Após poucas sessões e muita tensão, o tribunal determinou que Vince Lee era não criminalmente responsável por razão de doença mental. Isso significava que ele não iria para a prisão, mas sim para uma instituição psiquiátrica de segurança máxima, onde seria tratado e avaliado periodicamente. A decisão gerou revolta nacional. Familiares de Tim McLean ficaram inconsoláveis. Muitas pessoas acreditavam que o veredito era indulgente demais para um crime tão brutal. Comentários hósteis surgiram em jornais, programas de TV e fóruns online. Alguns afirmavam que ele merecia prisão perpétua ou pena de morte. Outros insistiam que a saúde mental não podia justificar tamanha atrocidade. Do outro lado, especialistas em psiquiatria reforçavam: Vince estava em surto psicótico profundo. E durante um surto dessa natureza, a pessoa perde completamente a capacidade de compreender certo e errado. O país ficou dividido, e as tensões só aumentariam nos anos seguintes. Após o julgamento, Vince foi encaminhado ao Selkirk Mental Health Center, uma instituição especializada em pacientes considerados de alto risco. Ali, ele passou a receber medicação antipsicótica, acompanhamento psiquiátrico intenso e monitoramento constante. Durante os primeiros meses, ele ainda apresentava sintomas graves, mas com o tempo, e principalmente com as doses corretas de medicação, começou a demonstrar lucidez crescente. Muitos profissionais relataram que, medicado, ele se parecia com uma pessoa completamente diferente do homem que cometeu o crime. De calmo, educado e colaborativo, Vince passou a expressar arrependimento profundo e afirmações chocantes, como: "Eu teria preferido que Deus tivesse me matado, ao invés de mandar que eu fizesse aquilo. Se eu pudesse devolver a vida dele, eu devolveria." Mas para o público, essas declarações não significavam muita coisa. A dor do crime ainda era profunda demais. Com o passar dos anos, os psiquiatras responsáveis pelo caso começaram a afirmar que Vince já não representava mais um risco significativo, desde que continuasse medicado. Essa avaliação técnica, porém, abriria portas para algo impensável para milhões de pessoas. Quedas progressivas nas restrições, autorizações para sair da instituição sob supervisão, passeios curtos, até o pedido de liberdade total. Sim, o homem responsável por um dos crimes mais brutais da história do Canadá estava prestes a receber autorização para, aos poucos, voltar à vida em sociedade. E isso geraria uma das maiores polêmicas envolvendo o caso. Após anos de tratamento intensivo no Selkirk Mental Health Center, Vince Lee apresentou melhoras consideradas extraordinárias pelos especialistas: estabilização completa dos delírios, ausência de alucinações e comportamento calmo e colaborativo. Mas o que soou como uma vitória para a psiquiatria representava para a opinião pública um insulto insuportável à memória de Tim McLean. Em 2012, apenas 4 anos após o crime, os psiquiatras declararam que Vince estava controlado e representava risco mínimo, contanto que continuasse tomando a medicação. Esse pequeno detalhe, contanto que continue tomando a medicação, se tornaria um dos pontos mais polêmicos do caso. Depois de um crime tão inimaginável,
Seria possível confiar totalmente na aderência dele ao tratamento? Seria seguro colocá-lo novamente em contato com o mundo exterior? Muitos acreditavam que não. Mas a legislação canadense, conhecida por priorizar reabilitação em vez de punição, abriu espaço para mudanças progressivas em seu regime. Era o início de uma jornada controversa. No mesmo ano, a equipe médica solicitou permissão judicial para permitir que Vince fizesse caminhadas supervisionadas no pátio da instituição. A solicitação foi aceita. Depois disso, vieram passeios supervisionados em áreas externas, como supermercados tranquilos, visitas a parques, sempre acompanhado de equipe médica, e pequenas falas públicas sobre tratamento mental. O público estava revoltado, os pais de Tim devastados, e a mídia completamente dividida. Jornais começaram a publicar manchetes como: "O canibal do ônibus está saindo para passear. Vince Lee, reabilitado ou ameaça constante? Família de Tim clama por justiça enquanto agressor progride no tratamento." Cada nova permissão gerava novas ondas de indignação. Em 2015, Vince tomou uma decisão definitiva. Mudou legalmente seu nome para Will Baker. Segundo ele, a mudança era parte do processo de reabilitação e simbolizava sua nova vida como pessoa em tratamento e não em surto. Mas para muitos, isso soou como uma tentativa de apagar o passado e evitar responsabilização social. A repercussão foi imediata. Fóruns explodiram com críticas, famílias de vítimas de crimes violentos protestaram, programas de TV abordaram a mudança como uma segunda violência. A família McLean declarou publicamente: "Mudar o nome não muda o que ele fez, não muda o que perdemos." Era mais um capítulo doloroso no debate sobre punição versus tratamento. Com um nome novo, um histórico de comportamento impecável na instituição e avaliações anuais indicando risco praticamente nulo, os médicos solicitaram permissão para que Will Baker começasse a sair sozinho por curtos períodos, trabalhar em serviços voluntários, viver em uma residência de transição e assumir responsabilidades básicas sem supervisão direta. Cada avanço causava reações explosivas na imprensa. A cada nova avaliação, o público se perguntava: como alguém que cometeu um crime tão monstruoso pode receber liberdades tão rapidamente? Especialistas explicavam que ele não tinha histórico de violência antes do surto, não havia qualquer motivação racional para o crime, os sintomas estavam completamente controlados, pacientes com esquizofrenia medicada raramente reincidem em crimes violentos, mas essas explicações não traziam conforto à população. Em fevereiro de 2017, a justiça canadense anunciou algo que parecia impossível para muitos. Will Baker recebeu liberdade total, sem supervisão. Sim, menos de 9 anos depois do crime, considerado um dos mais brutais da história recente do Canadá, Vince Lee, agora Will Baker, tornava-se um homem livre, autorizado a morar em qualquer lugar, trabalhar onde ele quisesse, sair sem acompanhamento, usar transporte público e reconstruir sua vida. A única condição: que ele próprio continuasse tomando a medicação, sem fiscalização obrigatória, sem check-ins diários ou semanais, sem acompanhamento policial constante. O anúncio caiu como uma bomba. Os pais de Tim concederam entrevistas emocionadas implorando para que o sistema mudasse. Eles alegavam que confiar em um autodeclarado compromisso de medicação era inaceitável. Manifestantes tomaram ruas de Winnipeg e Edmonton, pedindo novas leis para casos de insanidade criminal. Debates parlamentares foram iniciados. Especialistas discutiam riscos, ética e direitos humanos. Enquanto isso, Baker desapareceu da mídia e adotou uma vida reclusa, tentando viver anonimamente, embora sua história permaneça conhecida mundialmente. Mesmo com especialistas garantindo que a chance de reincidência é mínima, o caso deixou uma ferida profunda na sociedade. A pergunta que assombra muitos canadenses é: e se um dia ele parar de tomar a medicação? Esse temor permanece vivo e nunca foi completamente respondido. A liberdade plena de Will Baker não encerrou o caso.
Na verdade, foi o ponto de partida para uma nova fase. Uma fase marcada por debates intensos, repercussões legais, cicatrizes emocionais profundas e um impacto cultural que atravessou fronteiras. O que ocorreu naquela noite dentro do ônibus Greyhound se tornou um símbolo nacional de vulnerabilidade, falhas sistêmicas e fragilidade humana. Mesmo após o encerramento judicial, o Canadá ainda não estava pronto para virar a página. A maioria dos passageiros daquele ônibus jamais conseguiu retomar a vida normal. Muitos desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático severo, fobias de transporte público, pesadelos constantes, crises de ansiedade, medo de estranhos e espaços fechados. Alguns abandonaram empregos e cidades, outros se isolaram completamente da convivência social. Uma passageira declarou anos depois: aquele som nunca saiu da minha cabeça. Ele volta toda vez que fecho os olhos. Outro sobrevivente relatou que chegou a ouvir gritos imaginários quando passava perto de caminhões estacionados. Para essas pessoas, o trauma não foi apenas testemunhar um crime, foi vivenciar o inimaginável sem qualquer possibilidade de fuga. O motorista e os 2 homens que tentaram ajudar foram homenageados como heróis, mas mesmo eles carregaram marcas dolorosas. O motorista, anos depois, afirmou que sua maior frustração foi não ter conseguido impedir o ataque completamente. Ele nunca superou o sentimento de impotência. Entre tudo isso, a família de Tim lutou e ainda luta para preservar a memória do filho além do crime. Eles constantemente reforçam que Tim não deveria ser lembrado pelo que aconteceu dentro daquele ônibus, mas pelo jovem carismático, sonhador e cheio de vida. Em entrevistas, sua mãe revelou: quando as pessoas escrevem sobre o caso, sinto que Tim desaparece. Ele vira só a vítima, mas ele era muito mais. Ela descreve seu sorriso contagiante, sua energia vibrante, sua paixão por música e a maneira como tratava todo mundo com gentileza. Para Carol, o maior medo é que a vida do filho seja eternamente engolida pela brutalidade de sua morte. E é por isso que mais de uma década depois, o caso ainda dói. Porque ele não foi vítima de um contexto, de um conflito ou de uma disputa. Ele foi vítima do azar absoluto, de um encontro impossível entre um jovem com vida e um homem que naquele momento já não estava mais presente em sua própria mente. O caso acaba aqui. Mas seu impacto, não.